quando você recebe a hóstia ali e volta, eu sempre voltei e ajoelhei e fiz ali. Mas eu não sei se eu tenho que fazer ali uma oração, um agradecimento ou pedir alguma coisa. Ou os três. Santo Agostinho falava no século IV, começo do século V. Santo Agostinho, quando ele ia comungar, ele rezava a seguinte oração: Senhor, minha alma é uma morada estreita. Para que eu te receba, dilatai-a. Nós somos muito limitados na nossa matéria. Para receber a grandeza de um Deus que, sendo tão grande, se esconde misteriosamente num pedaço de pão, nós estamos recebendo o universo inteiro naquela partícula. A palavra hóstia do grego é pedaço, partícula. Então a hóstia, o pedaço, a partícula, é a comunhão. Por que a primeira comunhão que nós recebemos é gravada com esse nome? Porque é a primeira vez em que nós formamos uma união em comum com a assembleia dentro da igreja. Porque quando nós estamos reunidos para o dia do Senhor, e o dia do Senhor para nós cristãos é o domingo, não é o sábado, o dia que Deus descansou, como é para os judeus, porque nós não celebramos o descanso de Deus, nós celebramos o novo dia, que é a ressurreição. O 7º dia da semana torna-se o primeiro, porque Jesus faz novas todas as coisas. Então ele inaugura o primeiro dia a partir da sua ressurreição, que é o domingo, o dia do Senhor. E neste dia do Senhor, os batizados são levados à comunhão, na comunidade, para formar uma congregação dos que professam a mesma fé, em torno do mesmo altar, do mesmo pão e do mesmo cálice. E por que nós fazemos isso? Porque ele disse: fazei isto em memória de mim. Então nós cumprimos o memorial que foi dado por Jesus como ordem. Fazei isto em memória de mim. É o memorial. Nós revivemos a paixão. Acontece no altar o que aconteceu no Calvário. A mesma coisa. A diferença agora é que o nosso altar, ele é feito de pedra e não é mais uma cruz. E o corpo do Senhor, ele é transfigurado, porque ele toma o pão, que é o alimento que é dado a todos e é comum a todos, e diz: tomai e comei. Tomai do verbo pegar, tome, pegue e coma. Isso não é mais o pão, isso é o meu corpo, aquele corpo que foi crucificado. Então o que nós estamos fazendo ali naquele momento, por isso que nesse momento a igreja se ajoelha, porque nós estamos diante do sacrifício da cruz. E da mesma forma ele pega o cálice, que é o cálice da bênção da ceia judaica, e vai dizer: tomai, peguem todos e bebam. Este é o cálice do meu sangue. Não é mais o cálice que recorda a aliança da saída do Egito, da escravidão do Egito para a terra prometida, mas é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna, ou seja, não haverá outra aliança a não ser a aliança no sangue de Cristo, porque para os judeus a aliança era no sangue do Cordeiro, que foi marcado nas casas dos judeus no Egito quando eles tinham que sair. Nós não precisamos mais sacrificar cordeiros, nós não sacrificamos mais animais, porque o sangue dos animais foi tirado do altar uma vez por todas, quando o próprio Deus, feito homem, correndo sangue humano na veia de Deus, ele derramou este sangue na cruz pela paixão que ele tem pela humanidade. Tamanha paixão que fez com que ele, sendo altíssimo, rompesse o tempo e o espaço e adentrasse em nosso meio por um ventre humano, tomando consciência da humanidade por meio de um ventre humano e exalando a nós o perfume do divino, que até então nós não tínhamos. Ele exala para nós o perfume do divino e nós aspiramos o cheiro de Deus. E depois disso, Santo Agostinho vai dizer: aspirei o teu cheiro e agora é impossível me afastar de ti.
Então, é o que nos entorpece, é o cheiro de Deus. Tão bem representado pelo símbolo na igreja que é o incenso. É o símbolo do cheiro de Deus, que sobe diante do altar como as preces que nós elevamos. Então, estar diante do pão consagrado é estar diante do Cristo crucificado, dado como alimento. Tomai e comei, isto é. Ele afirma, isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei, isto é o meu sangue. E fazei isto, ou seja, repitam, fazei isto em memória de mim. Então nós respondemos ao final deste momento, anunciamos como cristãos a sua morte, Senhor. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos no primeiro dia da semana, reunidos aqui neste templo, a vossa ressurreição, até que o Senhor volte, até que o Senhor venha. E nós terminamos com a frase do Apocalipse, Maranatá, do grego, vem, Senhor. Maranatá, vem, Senhor. Então, todas as vezes que comemos deste pão, todas as vezes que bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a sua vinda. Porque quando ele voltar, não será mais necessária nenhuma missa. Porque o reino de Deus já será uma verdade para nós. Então o sacrifício definitivo não será mais preciso, porque Jesus já voltou. Nós oferecemos o sacrifício até que ele venha. Então, quando vocês comungarem e não souberem o que dizer, façam como Santo Agostinho. Minha alma é morada estreita, para te receber, dilatai-a, Senhor. O que é lataia? Dilatar, abrir, expandir. Porque Deus é grande demais para caber em nós. E a minha alma é muito estreita porque eu sou humano. Eu vivo na matéria. Eu padeço pelos pecados da matéria. Eu padeço pelo peso de ser gente. Para receber a divindade, só com a graça de Deus dilatando a nossa alma. Do contrário, seria impossível. A hora que a gente fala, vem Senhor, será que ele já não tá aqui assim? Não, ele está em nós pelo Espírito Santo, Paráclito. Quando ele subiu aos céus, ele prometeu, não vos deixarei órfãos. Quando eu voltar para junto do meu Pai, eu vou enviar-vos um outro defensor. A palavra defensor no grego é traduzido como advogado. Paráclitos. Do grego é advogado, defensor, aquele que defende. E isso acontece no Pentecostes, que é quando nasce a igreja. A comunidade cristã nasce pela unção do Espírito Santo. E em Pentecostes, a igreja reunida pelo Espírito Santo anuncia ao mundo essa verdade. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Mas só anunciamos por quê? Porque o Espírito Santo age em nós. Porque sem o Espírito Santo nós não somos capazes de dizer aquilo que é a revelação de Deus. O que é revelado por Deus é revelado pelo Espírito Santo, que Jesus, voltando para junto do Pai, envia sobre nós. Portanto, nós professamos, e inclusive essa é uma questão de fé que gerou muita contenda na Idade Média com os católicos do Oriente. Quando nós professamos que creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e que procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho, ele é adorado e glorificado. O Espírito Santo. Ele que falou pela boca dos profetas. Ou seja, no Antigo Testamento, os profetas eram imbuídos pela força do Espírito Santo. Profeta, a palavra profeta, literalmente do hebraico, significa falar em nome de. É como seria hoje em dia, nós usamos o termo de porta-voz. O porta-voz, você não se pronuncia, você tem o seu porta-voz. Então os profetas têm a função de porta-voz de Deus. Então eles vão dizer aquilo que Deus manifestava a eles, sobretudo para alertar as monarquias que reinavam tanto no reino do norte de Israel, quanto no reino do sul de Judá.
Então, se os reis estavam agindo mal, os profetas iam corrigir. Se os reis agiam bem, os profetas iam pedir para eles continuarem essa atitude sagrada. E nós perpetuamos o mandamento porque o Cristo é o cumprimento de todas as profecias, assim como ele também é o cumprimento de todas as leis. Então, nós já não vivemos a lei de Moisés, nós já não vivemos simplesmente as profecias, porque o Cristo veio ensinar a unir as duas coisas. Quando acontece no Monte da Transfiguração, que Jesus se transfigura diante dos seus discípulos, aparecem do lado dele Moisés e Elias. Moisés representa a lei dos judeus e Elias representa os profetas, é o primeiro dos profetas. Os dois convergem para o Cristo, portanto, o Cristo é o cumprimento da lei de Moisés e o cumprimento de todas as profecias. E é naquele momento que Moisés e Elias dizem para Jesus como seria a sua paixão. Ou seja, para concretizar tudo aquilo que foi dito na lei de Moisés e que foi dito pela boca dos profetas, o Filho de Deus, que no Evangelho é chamado Filho do Homem, para poder levá-lo até Adão e colocar a humanidade no Evangelho, isso é uma questão que nós podemos trabalhar depois, o Filho do Homem será entregue aos homens e deverá sofrer. E vai sofrer a sua paixão e será crucificado e será morto. Então Moisés e Elias revelam isso na transfiguração. E Nosso Senhor então pede aos discípulos, vamos descer. Os discípulos ficaram tão extasiados com a cena que eles presenciaram, que o evangelista vai dizer, as roupas de Jesus ficaram translúcidas. Ou seja, mudou de forma. Transfigurar significa mudar a figura. Jesus, naquele momento, ele recebe de Deus a antecipação do que é o corpo ressuscitado, que é o corpo que nós vamos receber quando ele voltar para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. O corpo glorioso, que não tem as vicissitudes da matéria que nós temos hoje, que não tem dor, que não tem lágrima, que não tem depressão, que não tem burnout, que não tem excessos, que não tem vícios, que não tem maldade, que não possui vaidade. Você acredita na volta de Jesus? Claro, se eu não acreditar, eu não sou cristão. Isso é a base do cristianismo, a ressurreição e a sua volta para julgar os vivos e os mortos.